A JMV TV recebe a visita do Luiz Carlos Enkels, que é o presidente da ABPF, Associação Brasileira de Preservação Ferroviária. Aqui no estado de Santa Catarina, a ABPF já atua visando resgatar os primeiros trens, as primeiras ferrovias implantadas na região, tracionando trens turísticos com a Maria Fumaça. O Luiz Carlos Enkels reside na cidade de Indaial e é um abnegado pela recuperação de trechos ferroviários com a tradicional Maria Fumaça, onde a atração é realizada com a movimentação das máquinas através do vapor, que vem da água, que por sua vez é aquecida com lenha. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, prazer imenso estar aqui. Luiz Carlos, que trabalho está sendo feito pela ABPF aqui em Santa Catarina, especialmente no Vale do Itajaí? Bom, Zé Arnoldo, nós estamos numa luta muito grande já há muitos anos, desde 1988, tentando resgatar uma parte, ou não a ferrovia inteira, mas uma parte da Estrada de Ferro Santa Catarina que por 62 anos cumpriu o trabalho de desenvolver e trazer o progresso para o Vale do Itajaí. Não só o progresso, mas a própria colonização do Vale do Itajaí nos primeiros anos do século XX, em 1909. O primeiro trecho de 70 quilômetros foi inaugurado e nas palestras que eu faço dentro dos carros passageiros, eu sempre digo que fez uma benesse muito grande para a população do Vale do Itajaí, porque naquele tempo nós andávamos a 5 km por hora de carroça ou de carruagem. Exato. E o trem veio oferecer velocidades de 30 km por hora. Nossos avós, os nonos, opas, eles estavam com o sorriso até na orelha, porque podiam, a partir de então, trafegar com comodidade e segurança, sem o sacolejar da carroça, os trilhos dessa ferrovia. E é uma história muito interessante. E nós, depois que a ferrovia fechou, em 1971, nós entendemos que essa história precisava ser resgatada, porque em 1988, quando, modesta parte, eu comecei esse movimento aqui no Vale do Itajaí, essa história estava relegada ao desprezo. Ninguém se importava mais com o destino das estações, do leito, das pontes, as locomotivas já haviam sido sucateadas, enfim, alguém tinha que fazer alguma coisa para que essa história não morresse e pudesse vir a conhecimento das futuras gerações. E como eu fazia parte da ABPF já desde 1981, eu abracei essa causa, evidentemente não sozinho. A grande missão no princípio foi achar pessoas como a gente, que se interessassem por isso. Isso era muito difícil. Luiz Carlos, o trabalho aqui no Vale do Itajaí é esse primeiro trecho, né, que ida e volta dá em torno de 7 quilômetros, ali na comunidade de Subida, no município de Apiúna, onde vocês circulam com o trem turístico uma vez todo segundo domingo de cada mês. É muito difícil a recuperação desses antigos vagões, dessas antigas Marias Fumaças, ô Luiz? É difícil, mas é prazeroso. É difícil por quê? Porque você mexe com material antigo, né? A própria Rede Ferroviária Federal, quando nos entrega esse material, não dado, isso é um contrato de comodato, é um convênio, a rede já nos entrega isso sucateado. Então, nos vagões chove dentro, janelas não tem, a maioria dos vagões está apodrecido, as locomotivas a vapor, a maioria das peças falta. Então, o que acontece? Você tem que reconstruir essas peças. Então, a missão é encontrar marceneiros adequados, carpinteiros adequados e que tenham paciência para mexer com essas coisas. Engenheiros não é tão necessário, mas para restaurar uma caldeira, você tem que ter tecnologia. No caso da nossa, a caldeira foi restaurada pela H. Bremer. O seu Horst Bremer se interessou, desde o primeiro momento, pela restauração dessa locomotiva e abraçou essa causa junto com a gente. Foi um dos primeiros parceiros que a gente conseguiu. Em seguida, chegou o Germano Purnhagen, que ele é um engenheiro, um mecânico, digo assim, engenheiro mecânico de mão cheia, além de empresário, e ele então montou a parte mecânica da locomotiva.
Então, de parceria em parceria, é reconstruído um trem. Né? E essa que é o grande objetivo da associação, é formar parcerias e chamar junto com a gente o interesse dessas pessoas por essa causa. Né? Então, a BPF hoje, em todo o Brasil, ela é uma associação de parcerias, nós não trabalhamos sozinhos. Luiz Carlos, uma informação, nós temos trem turístico aqui em Santa Catarina, o primeiro, né, que começou na região de Rio Negrinho, que vem até Rio Natal, temos um outro no sul do estado, no trajeto da Tereza Cristina, temos um pequeno trecho na região de Porto União e outro entre Piratuba e Marcelino Ramos, e esse trecho aqui no Vale do Itajaí. Você acredita que em quanto tempo, 4, 5 anos, os trilhos de subida chegarão até Bela Aliança? É um sonho que a gente tem. Na verdade, eu não posso lhe dizer em quantos anos. Isso até já virou gozação por parte da equipe. Sim. Nós trocamos muita ideia sobre isso. Claro, os sonhos sempre são grandes, mas tudo isso depende de patrocínio. Nós tivemos para restaurar esses 3,5 km o patrocínio da usina Salto Pilão. É um contrato de contrapartida que a usina firmou com a Fundação Trentur, não com a BPF, mas com a Fundação Trentur, que está gestionando a reimplantação da ferrovia, em função das perdas paisagísticas e das perdas turísticas que a implantação da usina causou. Então é uma compensação que ela está dando, né? E o dinheiro foi todo gasto. A princípio, a ideia foi reabrir o trecho de 28 quilômetros com esse dinheiro, mas pensando melhor, agora nos últimos anos, até por sugestão dos engenheiros da usina e por incentivo do prefeito Jamir de Apiúna, nós entendemos que seria melhor pegar esse dinheiro, utilizar esse dinheiro e reimplantar um pequeno trecho, mas por completo, com trilhos, com dormentes e o trem funcionando. O trem já estava funcionando na estação de Matador, na Bela Aliança, evidente com origem, com patrocínio daqueles empresários que nós falamos antes. Então nós tínhamos o trem, faltava o leito. E o prefeito Jamir e a própria Salto Pilão, então, entraram com essa ideia de fazer o trem funcionar na subida e eu acho que deu certo. Só que o dinheiro acabou. E eu dependo agora de patrocínio, né? Nós dependemos de patrocínio para levar o trilho adiante. Há uma sugestão por parte do Dr. Brás, da usina Salto Pilão, em vender a brita excedente, que é originária da abertura do canal de adução da água da usina, vender essa brita e eles têm intenção de reverter o dinheiro originário dessa venda para continuidade de construção da linha a partir do ponto final da Salto Pilão e tentar alcançar a localidade de Riachuelo, onde é a captação de água da usina Salto Pilão, lugar de interesse, até uma modernidade para essa época que nós estamos vivendo agora, né? E, além disso, mostrar as belas paisagens que nós temos aí. Eu diria que há 3 objetivos assim, principais pela frente. O primeiro deles agora, eu creio que isso sai daqui a uns 2 anos, já que você perguntou anos. Sim, os 2 anos. Tentar levar os trilhos até no Trevo de Ibirama. Eu falo Trevo de Ibirama, que é um lugar que as pessoas conhecem. Tem aquela ponte antiga do acesso a Ibirama. Existe a ponte antiga sobre o rio Itajaí lá embaixo, mas os trilhos do trem revitalizado, do trem histórico, vão passar em cima da serra. Mais em cima, né? Onde há uma outra ponte de 48 metros. Sim. E lá tem um belo mirante, onde você tem uma paisagem fantástica do Vale Norte do Itajaí e do rio Itajaí que vem do Rio do Sul. Então lá seria um ponto de parada excepcional e acrescentaríamos mais 4 quilômetros aos 3,5 km. Né? Economicamente falando, é um trecho interessante, porque não é tão curto e não é tão extenso, né? E dá para transportar mais pessoas para conhecer isso. Um segundo objetivo ainda seria, então, a partir desse trecho ali do Trevo de Ibirama, construir mais 3 quilômetros até um local chamado Ponte do 16, que é uma ponte enorme, ela tem 50 metros de comprimento também, é uma ponte em curva, felizmente ainda está lá, não foi retirada. Não carregaram. Não carregaram, né? Só que ela tem uma altura